Porque para mim é o melhor lugar para a gente ouvir Deus, para a gente se sentir abraçado por Deus, para a gente falar com Deus e receber as respostas de Deus. Amém? Eu cheguei em Mirassol provavelmente há 41 anos atrás, porque eu fiquei aqui por 5 anos e tem 36 anos que eu estou na Bahia. E quando eu cheguei aqui, foi um momento difícil, mas Deus facilitou a coisa de tal forma que quando eu saí daqui, a nossa igreja já estava em cultos, provavelmente em 4 bairros da cidade. E desses cultos nos bairros nasceram congregações que depois se tornaram igrejas, e hoje pode-se dizer que Mirassol conhece a igreja do Evangelho Quadrangular, e a igreja do Evangelho Quadrangular tem abençoado muito a cidade de Mirassol. Amém? Amém? Eu quero agradecer a presença do meu filho na fé, Eleandro, e a sua esposa. Só de pé aí, vou contar uma historinha deles. Por 2 vezes, ele pegou sua motocicleta e um casal saindo daqui do Mirassol para me visitar lá na Bahia, na cidade de Tapetinga. Comi aquela regra, experiência do nosso povo. Obrigado por vocês terem vindo esta noite. Que Deus abençoe. Quero destacar também o irmão Gênesis, que tem uma história em minha vida que é linda. Inclusive, quando eu fui de mudança para a Bahia, ele foi me levar. E no meu casamento ele foi ser meu padrinho. Vai com a bandeira. Então isso é consideração, viu, gente? E a gente não pode esquecer essas coisas. Muitos de vocês que talvez ouviram falar sobre a minha pessoa, talvez até sobre alguma meninice, alguma coisa que não deveria ter sido feita, mas eu acredito que na maioria das vezes, por coisas que deveriam ser feitas, movidos pelo poder de Deus. Então é muito bom estar aqui nesta noite. Casal de pastor que está liderando a igreja, muito obrigado pela confiança de nos dar um público para que nós possamos, nesta noite, trazer de Deus uma mensagem para a igreja de hoje. Amém. Que sejamos todos abençoados. Vamos nos colocar no pé. Louvado seja Deus. Se coloque de pé, abra a sua Bíblia. A Bíblia é gostosa demais. Como eu amo esta palavra. Evangelho de São Lucas. Evangelho de São Lucas. Capítulo de número 22. A partir do versículo de número 39.
Lucas, capítulo de número 22, a partir do versículo de número 39, diz assim: Jesus no Monte das Oliveiras. Versículo 39. Jesus saiu e foi, como de costume, vou repetir como de costume, ao Monte das Oliveiras, ou ao Getsemane. E os seus discípulos foram com ele. E quando chegou ao lugar escolhido, Jesus disse: orem pedindo que vocês não sejam tentados. Então se afastou a distância de mais ou menos 30 metros, ou um tiro de pedra, ajoelhou-se e começou a orar. Jesus orava, dizendo: Pai, se queres, afaste de mim este cálice. Porém, que não seja feita o que eu quero, mas o que tu queres. Então um anjo do céu apareceu e o animava. Cheio de uma grande aflição, Jesus orava com mais força ainda, e o seu suor transformou-se em gotas de sangue e caiu ao chão. Depois de orar, ele se levantou, voltou para o lugar onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo, pois a tristeza dos discípulos era muito grande. E Jesus disse: porque vocês estão dormindo, levantem e orem, para que não sejam tentados. Feche os seus olhos. Grande Deus, Pai que estás nos céus, te agradecemos por esta palavra linda, pelos teus filhos que estão neste lugar, e eu peço ao Pai que o Senhor tenha compaixão, misericórdia, amor pela tua igreja aqui reunida, e traga para nós o melhor que tu tens para nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar. Queridos, nós lemos no texto que Jesus Cristo foi ao Getsemane, como era de costume, ou como ele sempre ia, ou como ele estava acostumado a ir. E a Bíblia Sagrada fala que ele foi orar. E todos nós sabemos que orar é conversar com Deus, é conversar com o Espírito Santo. Isso quer dizer que todas as vezes que Jesus ia ao Getsemane, ele ia para travar uma reunião, ou para fazer uma reunião com Deus e com o Espírito Santo. E nessas reuniões, Jesus falava para Deus, para o Espírito Santo, não que eles não soubessem o que tinha acontecido no seu ministério nos últimos dias, e provavelmente Deus revelava para Jesus, o Espírito Santo revelava para Jesus e dizia para Jesus o que viria a acontecer nos dias daquela semana, ou naquela quinzena, ou naquele mês.
Eu vou dar um exemplo para você. Jesus afasta-se de Betânia, o seu amigo Lázaro morre, Marta e Maria, as suas irmãs, mandam chamar Jesus. E quando Jesus chega a Betânia, tanto Marta como Maria olha para ele e diz assim: se tu estivesses aqui, o nosso irmão não teria morrido. E ele olha para elas e diz: não se preocupem, porque a morte do vosso irmão, se vocês crerem em Deus, haverá uma revelação e vocês verão a glória de Deus. E na conversação, Jesus pergunta para Marta e Maria onde que colocava o irmão dela. E elas então conduzem Jesus até o túmulo, até a sepultura. E quando Jesus chega lá, Jesus vê que tem uma pedra na porta da sepultura, e Jesus manda tirar a pedra, e elas chegam para Jesus e falam: Senhor, tem 4 dias que o corpo dele foi sepultado, e já está cheirando mal. E Jesus diz para elas: eu já disse para vocês, que se vocês acreditarem, vocês verão a glória de Deus. Aleluia. E enfim tiraram a pedra. Jesus estende as mãos para os céus e fala com Deus: Pai, o Senhor sempre tem me ouvido, o Senhor vai me ouvir mais uma vez. E Jesus chama Lázaro: saia para fora. E a Bíblia Sagrada fala que Lázaro voltou a ter seus músculos aquecidos, seus nervos movimentando, a sua mente outra vez pensando, e se locomoveu da sepultura e saiu de dentro dela, com vida, ressuscitado. Amém? Eu acredito que em uma dessas reuniões do Monte das Oliveiras, Jesus Cristo narrou isso para Deus: olha, Pai, eu pedi para o Senhor me ajudar mais uma vez. Eu mandei tirar a pedra da catacumba de Lázaro. Eu chamei Lázaro pelo nome e Lázaro saiu para fora. O Senhor me atendeu, Pai. E tanto Jesus como o Espírito Santo, como Deus, que estavam na reunião, ambos se alegraram, ambos ficaram felizes. E aí, queridos, chega agora nesta reunião. A Bíblia Sagrada diz que foi a última vez que Jesus Cristo foi ao Getsemane. E quando Jesus estava lá, o Pai compareceu. Provavelmente o Espírito Santo, já sabendo qual seria a mensagem que o Pai iria passar para Jesus, não compareceu. E Jesus, na sua conversação com o Pai disse para ele: olha, Jesus, quando você descer do monte, eu não vou estar mais com você. Vai ser tudo pela sua conta. Daí para frente, nesse procedimento, até o momento da cruz, é você e você. E aí é quando Jesus, a Bíblia Sagrada fala que ele é o mais forte. O seu suor tornou-se gotas de sangue. Pela primeira vez, o sangue de Jesus cai sobre o chão. E quando ele levantou a cabeça e olhou, pensando que o Pai estava de frente dele, a Bíblia Sagrada fala que ele só viu as costas do Pai, porque o Pai tinha dado as costas para ele. Isso quer dizer que o Pai havia desprezado o Filho. O Pai havia desprezado o Filho. E aí eu quero falar com vocês nesta noite sobre as 5 vezes
Bíblia Sagrada fala que Jesus, lá no Getsemane, do Evangelho de Mateus, conta que a expressão de Jesus foi: a minha alma está profundamente triste, eu estou aflito, eu desejo morrer aqui. A expressão de Jesus no livro de Mateus foi essa: a minha alma está profundamente triste, eu estou aflito, eu prefiro morrer aqui no Monte das Oliveiras. No livro de Marcos, a expressão de Jesus foi a seguinte: a minha alma está profundamente triste até a morte, as aflições tomam conta do meu coração. E no livro de Lucas, estando Jesus em agonia, em uma grande aflição, orou com mais força, e o seu suor tornou-se gotas de sangue e caiu ao chão. Eu vou trazer um pouco de ciência para você. Até 100 anos atrás, ou antes de Freud e a psicanálise, a ciência defendia o ser humano como um ser tríplice, bio, psíquico, social. Freud, nos seus procedimentos, ele provou para a ciência que o homem tinha um espírito, que o homem não era só o bio, não era só o psíquico, não era só o social, mas que o homem também era espírito. E a ciência então começou a encarar e ver o homem como um ser que tinha de si um lugar vazio, que só seria preenchido por situações espirituais, e então declarou que o homem passaria a ser, pela ciência, bio, psíquico, social e espiritual, e que nessas 4 áreas o homem poderia se debilitar e trazer para si doenças e enfermidades que poderiam passar inclusive de pai para filhos, que são chamados de doenças crônicas, doenças antigas e doenças hereditárias. E quando o sangue de Jesus cai no chão pela primeira vez, a Bíblia Sagrada fala que Jesus estava em aflição, que Jesus estava agoniado, que Jesus estava cheio de dúvida, que Jesus não queria continuar, ele queria desistir da sua tarefa, a ponto de dizer: Pai, passa de mim esse cálice, Pai, tira de mim essa tarefa. Aí ele diz: mas se tu queres, eu vou, porque o homem está no seu negócio. E ali, quando Jesus derramou o seu sangue, ele estava trazendo para o homem a cura de todas essas doenças que são chamadas doenças do meio, doenças sociais, ou então doenças adquiridas com o homem em afronta ao próprio homem. São os estresses, as depressões, os surtos, as agonias, os medos, os desesperos, as aflições, que se nós não tivermos cuidado, além de nos levarmos a situações difíceis de convivência com o nosso parente, com o nosso amigo, com o nosso colega, com o nosso patrão, com as pessoas que convivem conosco, elas têm tendência de nos tornarmos a vermos ou acharmos que não existe mais uma luz no fim do túnel, que só teremos a solução delas se nós formos para a morte. E muitas pessoas têm tirado a
própria vida através do suicídio por causa desses sintomas de enfermidade. Mas para nós que estamos com Jesus, Jesus, através do derramamento do sangue, levou essas nossas enfermidades. Amém? E nós podemos ser curados da depressão, podemos ser curados de uma ansiedade, podemos ser curados de um medo, podemos ser curados de um trauma, podemos ser curados de qualquer outra doença que está dentro do procedimento, porque foi para isso que Jesus Cristo soou sangue e jogou na terra. Aplauda ele, porque ele é. Aleluia. Glória a Deus. Jesus desce do Getsemane. A Bíblia Sagrada fala que quando ele chegou embaixo, na parte de baixo do monte, estava um grupo de soldados esperando por ele. E que ele foi preso. E ele foi levado para uma prisão. E na prisão tinha um pátio. E naquele pátio tinha uns argolatos. Argolatos era uma pilastra, um tronco de madeira. E acima, aproximadamente 2 metros, havia uma argola de ferro. E eles então pegaram os prisioneiros que eles queriam castigar e amarravam as mãos naquela argola, tiravam as suas vestes e batiam em suas costas até que formassem hematomas, e os hematomas estouravam e o sangue daqueles hematomas caía sobre o chão. E a Bíblia Sagrada fala que pelos hematomas de Jesus, pelas feridas causadas, pelas chicotadas, por elas nós fomos sarados de nossas doenças bioquímicas, doenças que são transmissíveis, ou doenças que nós trazemos da nossa geração passada. Eu, por exemplo, trouxe da minha geração passada uma doença chamada bronquite crônica. Eu sofri de bronquite crônica até os meus 16 anos de idade, e não havia remédio que curasse, não havia reza que curasse. Mas quando o pastor Josué Benson chegou em Vitória da Conquista, um dia eu fui até a frente do palanque, ele fez uma oração por mim, e Jesus Cristo tirou a doença que eu herdei dos meus avós, dos meus pais, e nunca mais eu tive bronquite asmática. Porque naquele dia, quando os hematomas de Jesus foram estourados, quando o sangue caiu sobre a terra, Isaías disse: pelas suas pisaduras nós fomos sarados, e por aquele sangue que caiu na terra, eu fui sarado da minha bronquite própria, da minha enfermidade. Então aquele sangue que Jesus derramou, por aquelas chicotadas, por aqueles hematomas transformados, ele tem o poder de tirar toda doença, ainda que seja doença crônica, ainda que seja doença antiga, ainda que seja doença que desafia a medicina e a ciência dos nossos dias, ainda que seja doença que os remédios não têm como combater, ainda que seja doenças que a medicina manda o cliente para casa e diz: se leva para morrer, porque eu não posso fazer nada por ele, como é o teu caso. Meu irmão, o sangue de Jesus foi derramado para curar você de qualquer enfermidade bioquímica, seja ela adquirida por você através de comida, através de bebida, seja ela adquirida por você através de uma transferência vinda de outra pessoa, por respiração ou por qualquer outra situação, porque o sangue de Jesus foi derramado para curar as nossas enfermidades. Aleluia! Oh, glória! O sangue de Jesus tem poder
abusivas contra Jesus. E numa dessas penas abusivas, alguém da multidão grita para a pessoa que estava interrogando Jesus: olha, ele fala que é rei dos judeus. E de repente ordenou-se para que Jesus fosse apresentado como rei dos judeus. E vocês sabem que rei tem que ter coroa. Então alguém foi lá nos abutres, naqueles cipós espinheiros, e tirou grandes cipós com grandes espinhos, e teceu uma coroa de espinho, e disse: tem que ter coroa, e aqui está, rei dos judeus, a tua coroa. E colocou aquela coroa de espinho sobre a cabeça de Jesus, e apertou com grande força, de forma que os espinhos da coroa furou o couro cabeludo de Jesus, furou o couro da testa de Jesus, rompeu o osso da cabeça de Jesus, e espinhos tocou até no procedimento de pente de Jesus. E pela terceira vez, o sangue de Jesus cai no chão. E naquele momento, Jesus, com o seu sangue caindo no chão, levava todas as nossas doenças psicossomáticas, doenças como loucuras, que a ciência chama de psicopatias, doenças como loucura, que a ciência chama de surto, e de muitos outros nomes, doenças que levam a pessoa a sair do seu procedimento normal, como aquele jovem que foi apresentado aos discípulos de Jesus, e eles de início achavam que era demônio, e o pai dizia: não, é uma doença que ele recebeu da lua, e essa doença leva ele a querer jogar-se nas águas para morrer afogado, ou a querer jogar-se no fogo para morrer queimado, e os seus discípulos não conseguiram afastar. E Jesus Cristo chega e expulsa aquele espírito de doença daquele jovem, porque Jesus Cristo estava constantemente em jejum e oração. Qualquer sociopatia, qualquer psicopatia, qualquer doença que atinge o cérebro do ser humano, eu sou testemunha disso. Eu tenho alguns amigos pastores que foram tirados de hospitais de loucos, que estavam completamente loucos, que só se acalmavam se tomassem grandes doses animalescas de remédios, mas no nome de Jesus, pelo sangue que Jesus derramou, quando a coroa chegou à sua cabeça, eles foram curados, e hoje, além de ser pessoas normais, são pregadores especiais deste evangelho sagrado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que nós pregamos que a cura é para todos os tipos de males e doenças. E aí, queridos, depois de Jesus derramar o seu sangue para sarar as nossas doenças psicossomáticas, eles fizeram lá no local onde estavam reunidos um julgamento, e mesmo aquelas pessoas que foram curadas por Jesus, aquelas pessoas que eram paralíticas e começaram a andar, aquelas pessoas que eram cegas e passaram a enxergar, aquelas pessoas que comeram pão na multiplicação dos pães que Jesus Cristo fez, aquelas pessoas que eram endemoniadas e foram saradas pelo mover de Jesus expulsando aos demônios, quando perguntaram o que deveria fazer com Jesus, que estava coroado com uma coroa de espinho e que era titulado de rei de Deus, a multidão em uma só voz gritou: crucificam, crucificam.
fizeram com que Jesus carregasse a cruz para ir para um lugar chamado Gólgota, ou para o Monte Tabor. E chegando em determinado lugar da estrada, Jesus não aguentou mais a carregar a cruz. Eles pegaram um jovem forte chamado Sirineu e botaram para carregar a cruz de Jesus. E quando chegou lá no lugar do Gólgota, a Bíblia Sagrada fala que eles jogaram a cruz no chão, jogaram o corpo de Jesus sobre a cruz e pegaram grandes carros e começaram a pregar Jesus na cruz pelas suas mãos e pelos seus pés, e pela quarta vez o sangue de Jesus caiu sobre o chão. E naquele momento o sangue de Jesus era derramado para nos sarar das nossas doenças espirituais, para cobrir os nossos pecados, para nos dar força para vencer a prostituição, para nos dar força para vencer o lesbianismo, para nos dar força para vencer o homossexualismo, para nos dar força para vencer todo tipo de pecado programado, para nos dar força para que nós pudéssemos sair da condição de pessoas que estavam direcionadas ao inferno e passarmos a sermos pessoas direcionadas aos céus, dentro dos nossos pecados, dentro das nossas iniquidades, todas elas curadas pelo sangue de Jesus, que naquele momento era derramado quando os carros eram travados em suas mãos e em seus pés. E aí Jesus derrama o seu sangue por 4 vezes para nos sarar, segundo diz a ciência, dos 4 tipos de doenças e enfermidades que poderão chegar a nós. Somos sarados. O homem é sarado. A Bíblia traz para nós provas de pessoas que foram saradas de todos esses tipos de enfermidades. O Zaqueu foi curado do seu comportamento social. Ele mesmo disse para Jesus: me chama de ladrão. Mas se aparecer alguém que eu roubei, eu estou curado. Eu devolvo 4 vezes mais o dinheiro que eu roubei. É por isso que muitos pregadores não gostam de falar de Zaqueu. Porque Zaqueu ele não pegou, ele devolveu. Eu disse para você do jovem do rádio, loucura, o Saulo também, curado de doenças psicossomáticas. A loucura do Saulo era tão grande que quando alguém dizia para ele: fora a sua cavalaria, faça o seu pelotão e saia por aí batendo, espancando, matando quem fala de Jesus, ele encontrou Estevão. E a Bíblia Sagrada fala que nunca apedrejamento de Estevão. Saulo, no seu momento de doença psicossomática, persistiu que jogasse em pedra até o último suspiro. Doenças espirituais. Mulher, cadê os seus governadores? Aqueles que queriam te apedrejar por causa do pecado da prostituição, por causa do pecado do adultério. Onde estão eles? Aí Jesus disse: todos eles te foram, não puderam te condenar. Eu também não te condeno. Seja sarada, vá. Mas tem uma quinta vez que o sangue foi derramado. A Bíblia Sagrada fala que Jesus está pendurado na cruz. E havia um projeto de salvação pelo derramamento do sangue.
E a Bíblia Sagrada fala que Jesus está na cruz e de repente ele dá um grito, pelo menos por 3 vezes: eu tenho sede, eu tenho sede. E enquanto Jesus grita que tem sede, o diabo dizendo para aquelas pessoas que estavam ali próximas à cruz, para que lançassem palavras pesadas sobre Jesus, e as pessoas lançavam palavras pesadas dizendo: oh, tu não disse que é o Filho de Deus, tu não disse que vai destruir o templo em 3 dias e que depois vai construir, desça da cruz, salva a ti, e nós acreditamos em ti, nós passamos a acreditarmos em ti. E de repente o diabo usa o ladrão que está à esquerda de Jesus. É por isso que eu não gosto de esquerda. Esquerda tem que ficar bem longe de mim. E o ladrão chega para Jesus e diz: Senhor, tu não disse que é filho de Deus? Não disse que é o grandão do momento? Não disse que está cheio de importância? Porque vais morrer crucificado, desça dessa cruz, salva-te a ti mesmo, salva a nós também, tira-nos daqui, nós vamos ser seus parceiros, nós vamos acreditar em ti. Mas o Espírito Santo usa o ladrão da direita, o Dimas. E o Dimas, quem sabe, querendo confortá-lo, chega primeiro para o ladrão da esquerda e diz: olha, você não tem mente, você não tem coração, nós fizemos para estarmos aqui, nós merecemos estarmos aqui, nós roubamos, nós estupamos, nós matamos, nós merecemos morrer crucificado, mas esse aqui só fez o bem. E disse para Jesus: lembra-se de mim quando estiver no teu reino. Glória a Deus. Glória a Deus. E naquele momento Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E completou com mais 2 frases: Pai, perdoa estes homens porque eles não sabem o que faz. Depois uma outra frase: Pai, está consumado, tudo acabou, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E naquele momento, um dos soldados pegou umas lanças, e bebedou numa esponja de fel e levou até os lábios de Jesus Cristo, para que Jesus Cristo bebesse aquele fel. Mas Jesus Cristo trancou seus lábios, como aquela criança que você tenta dar um mingau e ela não quer mais. Ela tranca os lábios e você não consegue fazer ela também. Como você quer dar o chazinho e ela não quer beber o chá, ela tranca os lábios e você não consegue dar o chá. E quando Jesus trancou seus lábios, aquele soldado irado, ele desce a lança da boca de Jesus Cristo e vai até o peito esquerdo de Jesus, na divisão do osso do peito e do osso da costela, e crava aquela lança com toda a força, e a ponta da lança fura a parte de baixo do coração de Jesus, e o sangue do coração de Jesus desce e cai sobre a terra, até que começou a sair água,
estava crucificado e cancelou o que diz em Apocalipse. Ele morreu e com o seu sangue comprou para Deus homem de todos os povos, de todas as raças, de todas as tribos e de todas as nações, porque o grande projeto de Deus é usar o sangue do coração de Jesus para pagar o que o Satanás cobrava pela minha alma e pela sua alma. Quinta vez que o sangue de Jesus Cristo caiu sobre a terra. Aleluia! Foi a moeda que o diabo roubou. E a Bíblia Sagrada fala: depois daquele momento, o Espírito de Jesus saiu do corpo que ficou na cruz. E certamente ele pegou também o espírito de Dimas, que ele disse que estaria com ele no paraíso. E Jesus foi lá no cativeiro, onde estava Isaac, Mesaque, Abednego, Davi, Abraão, Samuel, Daniel, todos aqueles que trabalharam para ver aquele acontecimento e não viram. E chegou lá e disse: olha, eu vim buscar o cativeiro e transformar em paraíso, porque o príncipe deste mundo foi julgado. E agora todos que quiserem ir para os céus, todos que quiserem servir a Deus, o diabo não tem mais como vencê-lo, o inferno não tem mais como segurá-lo. E mostrou para eles a chave do inferno e a chave da morte que ele havia tomado das mãos do diabo. Este é o segredo do sangue. Primeira vez derramado para curar os nossos conflitos sociais. Você não pode ficar ligado com o seu irmão de sangue, de família. Você não pode ficar de mal ou intrigado ou maldoso com o seu irmão de igreja, senão você está desvalorizando o derramamento de Jesus, o sangue de Jesus, na sua primeira vez. Você não pode aceitar a doença, seja ela crônica, seja ela antiga, seja ela adquirida, seja ela surgida por exageros da sua vida, comeu demais, bebeu demais, fez o que não deveriam fazer, porque Jesus levou lá na cruz do Calvário, nas pisaduras dessas suas doenças. Você não pode aceitar a psicopatia, você não pode aceitar esses desejos malditos de prostituir, de cometer pecado, esses desejos malditos de se levantar para tomar o que é dos outros, para viver uma vida de corrupção, esses desejos malditos para agredir as pessoas com ataques de morte, com brigas, com confusões, porque Jesus levou lá na cruz do Calvário. Se você permanecer nisso, você está desvalorizando o sangue que saiu de Jesus Cristo, quando a coroa furou o seu couro cabeludo, a sua cabeça, e até melhorou em sua mente. Você não pode aceitar pecar. Viver vida de crimes, viver vidas de agressões a Deus, levar a vida de fé como brincadeira, negociar sua fé, trocando por benefícios da terra, não defender aquilo que Jesus deu em você na igreja, onde você recebe a orientação divina. Você não pode jogar isso para lá, você não pode deixar isso de lado, senão você está desvalorizando o sangue que caiu no chão, quando Jesus recebeu aquele escravo nas mãos, como Jesus recebeu aquele escravo nos pés. Você não pode se render a Satanás, aceitando as oferendas dele, deixando de viver para o reino de Deus e viver para o reino das trevas.
tinha sangue. E o sangue foi apresentado ao Satanás, ao diabo, dizendo: aqui está a moeda pagadora da alma dos partidos. Aleluia a Deus. A moeda pagadora pela alma daquele baiano. É por isso que eu não posso deixar Jesus. É por isso que eu não posso parar de pregar. É por isso que eu não posso parar de anunciar esse evangelho quadrangular, que Jesus Cristo salva, que Jesus batiza com o Espírito Santo, que Jesus cura todos os males do sofrimento, e que Jesus Cristo voltará e nos levará para estar eternamente com Ele nos céus. Eu sei que existem outras igrejas, outras denominações, mas eu nasci na fé quadrangular e eu vou morrer quadrangular, porque o meu sangue é vermelho da cor da minha camisa e tornou-se roxo como as cores da bandeira da igreja do Evangelho. Glória a Deus. Como Jesus era o primeiro. E eu tenho certeza que é o primeiro para você. Não negocie Jesus. Não troque Jesus por prata, por ouro, por posições sociais, por formações acadêmicas, por empresas ou por qualquer outras coisas. Nós podemos ter tudo isso e ainda ter Jesus. Por que nós vamos perder Jesus para poder adquirir isso? E por fim, nós vamos cantar um pouco diferente hoje. Você pode nos ajudar, né? Um corinho que a gente canta. Eu mudei ele depois que o Senhor me deu essa revelação. Depois que o Senhor me deu essa mensagem. Seu sangue me garante. Amém? Vocês conhecem? Nós vamos cantar. Agora eu vou dar uma versão diferente para vocês. Na hora que nós cantarmos, eu vou cantar. Por um preço muito alto. Esse preço foi o sangue. Aí você completa a frase. E sair do coração. Amém? Amém? Quem curou as nossas doenças foi o sangue que veio pelo suor. Foi o sangue que veio pelas chicotadas. Foi o sangue que veio pela coroa. Foi o sangue que veio pelos cravos.